Olha, com alegria nós iniciamos o nosso programa Andando com Cristo aqui na TV Gran Dourados, o programa que é da Igreja Presbiteriana de Dourados. E é sempre bom chegar até você, na sua casa, no seu lar. Esse programa que leva a palavra de Deus tem como objetivo único proclamar o Evangelho, dizer que em Jesus Cristo há uma nova vida para você. Às vezes você está cansado de uma velha vida, cheia de ranço, cujos pecados pesando sobre o seu ombro. O Evangelho nos oferece uma nova vida, uma nova direção. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pesado é o fardo do pecado, da angústia. Pesado é o fardo da desesperança, da desilusão. O Evangelho, ele não só nos dá uma nova vida, como ele nos dá uma nova perspectiva de viver. E nós vamos hoje falar do Natal, vamos falar do nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que veio à Terra para nos salvar. E é nele que nós temos uma nova perspectiva de vida. Foi ele quem abriu os céus ao pecador. É ele quem convida o pecador para uma nova vida e regenera a sua alma, dá a ele uma nova esperança, um novo sentido para viver. Então pode ser que você ande aí desiludido, triste, cabisbaixo, não tem uma esperança para viver. Como muitos peregrinos sem rumos, pode estar pensando também, iludido: morreu, acabou. Porque não conhece a perspectiva do Evangelho, não conhece a nova vida em Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus vindo ao mundo para nos salvar. O Natal é esse tempo maravilhoso de alegria, de esperança. Não é por causa de festa, de presente, do velhinho barbudo aí, simpático, nada disso. Natal é importante para nós porque Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. E é nessa perspectiva que nós vamos caminhar hoje aqui no programa Andando com Cristo, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar nosso primeiro intervalo e voltamos já. E de preferência que você já pegue a sua Bíblia para lermos Mateus capítulo 1, tá bom? Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames: ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, é muito interessante porque começa com a genealogia de Jesus Cristo, para mostrar que Jesus é parte da aliança com Deus. Aliás, às vezes você, como leitor da Bíblia, não gosta de ler genealogia, mas deixa eu te dar uma explicação aqui.
A genealogia, que tem tanto no Antigo Testamento e não tem quase nenhuma, ou somente duas no Novo Testamento, nos mostra que Deus é o Deus da aliança, e que a aliança que Deus fez com o seu povo, Ele nunca a abandonou. Ele nunca deixou de cuidar do seu povo de geração em geração. E o Evangelho de Mateus, como ele foi escrito aos judeus, ele começa com a genealogia, para mostrar que Jesus é o filho de Abraão, é o filho de Davi, é a semente da mulher que foi prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e aquela da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então a genealogia começa para mostrar que Jesus, ele se encarnou, se tornou como um de nós, segundo toda a promessa bíblica. Ele é o verdadeiro descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele é o representante legítimo da raça humana, daqueles que Deus criou à sua imagem e semelhança. Ele é o Filho de Deus, o filho de Davi, o filho de Abraão, o filho de Maria. É assim que registra o Evangelho de Mateus no capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu Maria. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse texto de Mateus, capítulo 1, que narra o nascimento de Jesus, é um texto maravilhoso. Quantas instruções! E como que esse texto nos coloca diante das profecias bíblicas, como que este texto nos coloca diante de todo o contexto das Escrituras Sagradas. E ele começa dizendo assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. É um testemunho fiel do nascimento de Jesus. Foi assim. É desta forma que aconteceu o palco da revelação. E Jesus não é somente um personagem histórico. Ele é um personagem histórico, mas não é apenas um personagem histórico. Eu não posso crer em Jesus como eu creio, por exemplo, no Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, no Imperador, não é? Ou no Dom João VI, Dom Pedro, Imperador. Não, eu não posso crer em Jesus apenas como eu creio nesses homens. Existiu, fez parte da história, realmente pisou a terra lá na Palestina. Eu não posso olhar para Jesus apenas como um homem, um personagem histórico, embora tenha sido um homem, um personagem histórico, mas é muito mais do que isso. Foi assim, olha como que foi o nascimento de Jesus. Diz aqui o texto que, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Naquele tempo, quem estuda o contexto cultural, histórico, geográfico da Palestina nos dias de Jesus, quem estuda
a forma como as pessoas se casavam naqueles dias, vão entender perfeitamente isso. Ela estava prometida a José, desposada com José, significa que ela estava prometida a José. É como se fosse uma noiva de José. Eles estavam prometidos em casamento, aguardavam o momento certo de consolidar aquele casamento. Mas o texto aqui é muito claro que eles nunca tinham coabitado. Olha que bom exemplo que nos dá José e Maria neste episódio. Eram noivos, jamais tinham coabitado, a palavra aqui é para dormir junto ou conhecer sexualmente um ao outro. O namoro cristão, o casamento cristão, ele sempre privou pela castidade. O casamento, os noivos se guardam, se preparam para o casamento. É um projeto de castidade até o casamento. Por isso é tão importante para um casal crente a lua de mel, aquele momento que o casal vai se conhecer intimamente, mas até ali eles se preservam em castidade. O texto aqui é muito claro que José e Maria, desposados ou prometidos em casamento um ao outro, eles nunca tinham coabitado, eles nunca foram dormir juntos. Não é como essa história tão esdrúxula dos nossos dias, que as pessoas já vão para a cama juntos, sem nenhum compromisso, sem casamento, e já vivem como se marido e mulher fossem, ou então se ajuntam para depois casar. Nada disso. A Bíblia tem um critério muito claro, muito sólido sobre essas coisas. E feliz o homem, feliz a mulher, feliz o jovem, a jovem, que se preserva para o casamento. Evita tantos males na alma, evita o pecado, evita agredir a própria consciência, evita quantos problemas no futuro do casal ter desconfiança um com o outro, ciúme um do outro, evita tantas coisas. Por isso que a Bíblia recomenda, ensina dessa forma. Eles eram desposados, então de repente nunca tinham coabitado, nunca tinham se relacionado intimamente, e diz aqui o texto que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. A Bíblia não deixa margem de maldade para o homem nesses quesitos do nascimento do nosso Salvador. Maria era uma virgem, uma jovem, por volta de uns 17 anos, segundo estudos do texto, e de repente ela namorava um moço, preparada para casar ou preparando-se para casar, encontra-se grávida. Era uma situação extremamente difícil para administrar naqueles dias. Eles nunca tinham coabitado. Então ela acha grávida. Mas a palavra de Deus já coloca pelo Espírito Santo. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai encontrar ali no Evangelho de Lucas a narrativa do anjo Gabriel que aparece a Maria e que ela fica muito assustada, mas o anjo comunica a ela: olha, você não vai aparecer grávida e sem saber o que está acontecendo com você. Descerá sobre ti o Espírito do Senhor e repousará sobre ti. Você vai conceber por parte do Espírito Santo. O ente que será gerado no seu ventre, ele é obra do Espírito Santo, ele é gerado de Deus no seu ventre, e ele será chamado Jesus, mas ele vai ser gerado dentro de você por obra do Espírito Santo. Então você não precisa ficar preocupada com essas coisas. Deus, o Senhor, está tomando conta de você e Ele vai proteger a sua vida, até porque uma jovem que aparecesse grávida antes do casamento naquele tempo corria o risco até de ser apedrejada. O seu noivo poderia denunciá-la aos juízes da terra. Enfim, a lei previa uma série de coisas sobre o assunto. Mas de repente, diz aqui o texto que José, sendo um homem justo,
já tratado aqui como seu esposo, porque ela estava prometida a ele em casamento, e não querendo infamar e nem difamar a sua própria noiva, resolveu deixá-la ou abandoná-la secretamente. E aquela história, desaparece durante a noite, secretamente, vai embora, e para não difamá-la. José era um homem prudente. José não queria que a sua própria noiva fosse difamada por ele mesmo. Ele não queria ir lá denunciá-la às autoridades. Infamar aqui não é propriamente difamar, mas é ir lá denunciá-la perante as autoridades. E olha que ele tinha responsabilidades com isto. Mas o texto diz que enquanto ele planejava isso secretamente, um anjo do Senhor apareceu a ele e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. O anjo do Senhor que comunicou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, e o que seria gerado no ventre dela era a obra do Espírito Santo, a concepção virginal de Jesus. Agora também é comunicado a José, seu noivo, futuro esposo, que Maria estava grávida, mas que ele não precisava duvidar da integridade dela, da pureza moral e espiritual dela, porque o que nela estava sendo gerado era obra do Espírito Santo. E interessante aqui, antes de fechar este bloco, é entender José, filho de Davi. José era da descendência de Davi. Jesus, ele haveria de vir da descendência de Davi. Davi, o rei de Israel, o grande rei de Israel, uma figura messiânica do Antigo Testamento, um guerreiro, um lutador, aquele a quem Deus fez com ele aliança e falou assim: Davi, o seu reinado não terá fim, porque aquele que vai descender de você, ele tem um reinado para sempre. Jesus, o filho de Davi, é porque ele vem da descendência de José. Você pode falar, mas José não coabitou com Maria. Naquele tempo, a cultura da época não é a sequência da mulher, mas do homem. Era o homem que dava nome ao filho, é o homem que dava nome ao lar, era a sequência da aliança. José era da descendência de Davi, um fiel descendente da monarquia de Davi. E então Jesus vem da descendência de Davi. José assume a paternidade daquele ente que estava sendo gerado no ventre da sua esposa. Era assim a aliança, inclusive na circuncisão. Quem era circuncidado era o homem, não a mulher. A mulher participava da aliança pela via do casamento, quando casada, e era representada na figura do pai enquanto solteira. Então agora Maria é representada na figura do seu esposo José, e ele então, Jesus, vem dessa descendência maravilhosa de Davi, conforme a promessa de Deus. Assim que nós devemos encarar o Natal, este nascimento de Jesus tão cheio da graça de Deus, tão cheio da ação divina, porque ele não era apenas um homem, ele era Deus conosco, ele é Deus conosco. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para completar a meditação desse texto a respeito do Natal. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue
3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos falando hoje sobre o nascimento de Jesus, analisando a narrativa do Evangelho de Mateus. Falamos sobre José recebendo a notícia de que a sua noiva estava grávida, mas por obra do Espírito Santo. O texto continua quando o anjo, então, complementando a mensagem a José, diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, em Israel, todo mundo sabia que haveria de vir um Messias. Deus haveria de mandar um Salvador da semente da mulher, aquela prometida lá em Gênesis 3:15. Da semente da mulher nasceria aquele que haveria de redimir a Israel. Então José agora recebe a notícia: olha, você e Maria foram escolhidos por Deus para, através da vida de vocês, chegar até o mundo o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa palavra Jesus quer dizer exatamente isso: libertador, salvador. Jesus é o Salvador. Olha, meu querido telespectador, não adianta você buscar salvação em outra fonte. A palavra de Deus fala sobre cisternas rotas, ou poços onde você não encontra água. Tem a aparência do poço, mas não tem água. Fora de Jesus não há salvação. O texto aqui já é anunciado a José. Ele se chamará Jesus, porque ele é Salvador. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se você tem algum problema, e certamente tem, porque o homem é pecador, com o pecado, você terá que se recorrer a Cristo. Eu tenho que me recorrer a Cristo todos os dias. Ele é o Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Os apóstolos vão pregar isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Porque não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é Filho de Deus. Ele é o Filho do homem. Ele tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Você não encontra outra pessoa sobre a face da terra que possa ser o mediador entre Deus e os homens. Porque somente Jesus, ele possui a natureza divina e a natureza humana. Gerado no ventre de Maria, ali aquele feto cresceu, desenvolveu e se tornou uma criança, nasceu e cresceu e viveu e morreu e ressuscitou, perfeitamente homem, mas também perfeitamente Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Aqui estão as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. E por isso só Ele pode ser o mediador, porque só Ele pode representar Deus diante dos homens e só Ele pode representar os homens diante de Deus. Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Duas naturezas numa só pessoa.
a pessoa misteriosa de Jesus Cristo. Paulo diz que é um mistério que ficou escondido nos tempos de outrora e que agora foi revelado nesse tempo, no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, quando Deus enviou o seu Filho. Então, Ele salvará. Não adianta você buscar salvação em nenhum outro nome. Mas, por outro lado, é maravilhosa essa mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal, porque se por outro lado você não adianta buscar salvação em nenhum outro, você tem que entender que você encontra salvação em Cristo. Em Cristo Jesus há salvação para você e para sua casa. Você pode pensar, pastor, mas você não conhece o meu problema, os problemas da minha família. Não importa. A redenção é para o pecador. Se não houvesse pecado, não tinha necessidade de redenção. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não existe pecado nosso, meu e seu, que seja maior do que o mistério do Evangelho. Não existe pecado seu e meu que seja maior do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu me lembro um dia, terminado um programa de rádio que estava gravando, e passou um senhor assim convertido, membro da Assembleia de Deus, e um comentarista do rádio que estava ali olhou aquele senhor passando com a Bíblia na mão e disse o seguinte: olha lá, diz que é crente, acha que eu não conheço a vida passada dele. Esse homem era mulherengo, matador, isso e aquilo, e agora com a Bíblia na mão aí. E eu falei assim, mas o que tem de errado nisto? Ele falou assim, depois que comete todos os pecados, arruma a Bíblia, põe debaixo do braço e acha que tá resolvido. Então deixa eu te explicar isso, que às vezes você também pensa assim. E eu então falei para aquele moço o seguinte: você não conhece o Evangelho? Você não conhece a redenção? Ele falou, mas ele cometeu um monte de pecado feio aí na sociedade. Ele cometeu, mas ele foi perdoado. Não existe pecado maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. Não existe nenhum pecado dos homens que seja maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. O único pecado que a palavra de Deus diz que é um pecado chamado até de blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, é a incredulidade, inclusive daquele moço que estava apontando o dedo para o crente. O pecado da incredulidade, porque a pessoa persevera na incredulidade e morre na incredulidade, sem crer no Evangelho, sem crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Ele salvará os homens. Você precisa de crer em Cristo como seu Salvador. É Ele quem salva o homem, é Ele quem salva o perdido. E há redenção em Jesus Cristo para a sua vida e para a sua família. Ele salvará. É isso que o anjo anuncia para José. Ele será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meu querido telespectador, não tem pecado maior do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele perdoa até a sua incredulidade, se você abandoná-la e confessar a Jesus como seu Salvador. Você torna agora uma nova criatura. Então, o texto complementa dizendo o seguinte: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura dita pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá. A virgem concebeu e dará à luz um filho. Ela deu à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus não só viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas Ele nos enviou o seu Santo Espírito para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então diz aqui o texto que José despertou do sono, o anjo falou a ele em sonho, então ele despertou do sono e fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu Maria como sua mulher, deu a ela a dignidade do esposo com a mulher. Agora ela não iria crescer aí uma mulher grávida sem marido, ele estava ali ao lado dela,
a vergonha dela seria também dele. E o casamento, ele nos pactua. Nós nos tornamos uma só carne no casamento. O homem e a sua esposa, o marido e a mulher, se tornam uma só carne, uma só pessoa. Nós nos tornamos parceiros. Nós nos tornamos unidos na dor e na alegria, na saúde e na enfermidade, na glória e na vergonha. José passaria tudo isto ao lado de Maria, para que ela não fosse difamada pela sociedade. E então, diz o texto, que ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem colocou o nome de Jesus. Olha, isso aqui é um texto que desperta muitas curiosidades. Conhecer aqui é conhecer sexualmente. José não possuiu Maria sexualmente enquanto Jesus não nasceu, enquanto ela não deu à luz ao filho Jesus. Ele é o primogênito de Maria e é o unigênito de Deus, o Pai. José não conheceu, ele não violou Maria. Era mandamento, era ordem do Senhor, ele entendeu este propósito e não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, ou enquanto ela não deu à luz a Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus nasceu de uma virgem, verdadeiramente virgem. José a respeitou como tal, dentro desse propósito de Deus, como nos ensina a Escritura. E quando Jesus nasceu, ele colocou o nome no menino de Jesus, como lhe ordenara o anjo do Senhor. Enquanto Jesus não nasceu, José não coabitou com Maria. Entretanto, depois do nascimento de Jesus, José e Maria, como um casal comum, como todo casal, herança do Senhor são os filhos, aí obviamente que eles coabitaram, tornaram-se um casal normal, como todos os casais. E depois que Jesus nasceu, eles tiveram outros filhos. Marcos capítulo 6, o versículo de número 3, fala aqui dos irmãos de Jesus, naquela ideia assim, é meu irmão por parte de mãe, né? Então está aqui, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Então, depois que Jesus nasceu, José e Maria, como um casal normal, coabitaram, tiveram outros filhos e formaram a família comum. Mas até que Jesus nascesse, José guardou os princípios estabelecidos pelas profecias bíblicas, pela palavra de Deus, e não tira em nada o mérito do nascimento virginal de Jesus, do nascimento puro de Jesus no ventre de Maria. É muito bom estudar o Evangelho. Os Evangelhos, eles nos mostram a realidade do nascimento de Jesus e nos coloca diante das verdades das Escrituras. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A mensagem mais importante do Natal, que nós precisamos de deixar aqui para você, é que Jesus, o Filho de Deus, se encarnou, tornou-se um de nós, para representar você e eu diante de Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nasceu da Virgem Maria, cresceu na Galiléia dos gentios, aos 30 anos começou o seu ministério terreno. O seu ministério durou apenas 3 anos. Nesses 3 anos ele pregou, ensinou, curou, expeliu demônios, teve um ministério intenso nesses 3 anos. Ao final, ele é preso, condenado, mesmo sendo justo, ele é condenado por pressão dos judeus, e também para atender o propósito de Deus, morre numa cruz. Naquela cruz ele oferece a si mesmo
como sacrifício a Deus pelos nossos pecados, e Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, que foi gerado para isto, aceitou o sacrifício, ele levou sobre si os nossos pecados, morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, de onde ele governa. Ele não vai governar no futuro, ele governa pelos séculos dos séculos. Seu reinado não terá fim. Ele tem o governo de todo o universo nas suas mãos, e um dia ele voltará em juízo para julgar a terra. Jesus, o Salvador, é também o juiz de toda a terra. É melhor você encontrar com ele hoje como Salvador, para não encontrar com ele como juiz quando ele voltar para julgar a terra. Esta é a mensagem do Natal. E eu quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal, onde Jesus, o Salvador, chegue até o seu lar, levando salvação e vida eterna. Nós vamos para o intervalo e voltamos já para concluir o programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Este é o momento de nós orarmos, de nós falarmos com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor, nós agradecemos este momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos que a Palavra do Senhor fique no coração dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Pedimos que a Tua graça seja abundante no coração de cada um e que a mensagem do Natal, que Jesus é o Salvador e que Ele veio para perdoar os nossos pecados e nos trazer a salvação, chegue até o coração do nosso telespectador nesta hora e que este momento seja um momento de salvação. Nós oramos agradecidos porque o Senhor nos enviou o Teu Filho e nós oramos em nome dEle, de Jesus Cristo. Amém. Olha, nós estamos concluindo aqui o programa Andando com Cristo. Quero convidar você para as nossas festividades de Natal. Neste próximo domingo, às 19 horas, nós teremos a programação muito especial celebrando o Natal de Jesus Cristo e você é o nosso convidado especial. Venha e traga toda a sua família, tá bom? Aguardamos vocês. Que Deus abençoe até o nosso próximo encontro aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. O céu se abre quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo
posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento